tudo bem? Sou o professor Gemilson II e vou estar trabalhando com vocês neste módulo a disciplina de elaboração de projetos. Sou graduado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Montes Claros e tenho mestrado em Desenvolvimento Agrícola e Sociedade pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ao longo da minha trajetória acadêmica, tive a oportunidade de trabalhar com vários tipos de projetos, e fundamentalmente projetos de pesquisa, e também projetos de extensão, projetos de intervenção social, projetos de captação de recursos no terceiro setor. Então, tenho alguma experiência na elaboração de projetos. Gostaria de dividir essa experiência com vocês. Esse é o nosso primeiro encontro, é uma aula introdutória, e nós vamos estar discutindo sobre a elaboração de projetos. Ela está baseada em 3 tópicos principais: introdução a projetos, conceito de projeto, a aplicação desses conceitos e a necessidade prática de um conceito de projeto. Tipos comuns de projetos, projetos de pesquisa, projetos de intervenção social, projetos de captação de recursos, e etapas importantes na elaboração de projetos: identificação de um problema, formulação de uma ideia e construção de um plano de ação. Ao longo da nossa disciplina, a proposta é que em cada aula sejam apresentados tópicos, apresentados e discutidos tópicos que compõem cada um desses projetos, e como atividade da semana, vocês elaborem essas partes do projeto, para que ao final da disciplina você já tenha alguns projetos prontos ou já tenha feito o exercício da construção de projetos como um todo, tá certo? Então, como proposta dessa disciplina é que você exercite muito bem a sua criatividade, que você tenha ideias, que você torne esse exercício um exercício mais leve, não tão metódico, não tão preso à estrutura do curso, certo? Então, dentro dessa proposta de elaboração de projetos, eu gostaria de pedir a vocês que fiquem muito livres para exercitar a sua criatividade, para que a gente tenha bons projetos, boas ideias, certo? Então, vamos lá. Então, o conceito de projeto. O que é um projeto? A palavra projeto vem do latim projecto, que significa lançado para diante. Ou seja, não é raro a gente encontrar uma pessoa que nos diz: olha, eu tenho um projeto para esse ano, estou com um projeto de estudo para esse ano, para que eu consiga passar em um concurso público. Estou com um projeto de estudos esse ano, para que eu consiga me graduar, para que eu consiga concluir o meu curso de reciclagem. Estou com um projeto esse ano de construir uma casa, um projeto de me casar. São propostas, ideias que a gente tem para um futuro, São intentos que a gente tem para um futuro. Então a palavra projeto já significa isso, lançado para adiante. Só você lembrar lá da bala, do projétil que é disparado. A ideia do projeto então é essa: nós temos algo que nós queremos fazer, algo que será feito adiante. Então, o projeto é uma ideia com que se forma de executar ou realizar algo no futuro, um plano, um intento, um desígnio. Pode ser também um empreendimento a ser realizado dentro de determinado esquema, um projeto administrativo, um projeto educacional, dentro de uma empresa nós vamos ter então esse empreendimento, essa melhoria de determinada coisa. Um projeto pode ser também uma redação ou um esboço preparatório ou provisório de um texto, um projeto de estatuto, um projeto de tese. Alguns de vocês já devem ter feito nas primeiras graduações, você vai fazer um TCC. Você apresenta um projeto de TCC ao seu orientador, e só depois que esse projeto é aprovado é que você começa então a fazer o seu trabalho de conclusão de curso. Primeiro você precisa apresentar um esboço desse projeto, desse texto. E um projeto pode ser um esboço ou risco de obra a se realizar. Um engenheiro, um arquiteto, ele faz um projeto para que um determinado edifício seja construído. Um plano de projeto de cenário, uma arquitetura de plano geral ou de edificação. Essas são as definições que o Aurélio traz para nós. Na vida prática, na nossa vida corriqueira, esses conceitos de projeto eles estão aí o tempo todo, que nada mais são do que a apresentação de uma ideia de algo que a gente quer fazer. Por exemplo, nós estamos em pleno verão no Brasil. Não deve ser raro para você encontrar alguém que te diz: olha, eu estou com um projeto de verão 2017. O que é isso? Eu vou preparar o meu corpo para que no verão eu consiga curtir o verão de forma mais saudável e bela. Certo? Projeto de verão 2017, vou emagrecer tantos quilos, vou entrar na academia, ou um outro projeto qualquer que seja. Essa é a ideia de algo que se quer fazer. E essa é a raiz do conceito de projeto, que a gente tem que entender. Para construir um projeto é necessário, então, que tenha uma ideia do que será executado, certo? Então,
Nós temos aqui essa figurinha, esse personagem, com essa representação aqui. O pensamento, a ideia e as engrenagens. A ideia do projeto, ela precisa ser executável, né? Ela precisa ser factível, como algo que pode ser empenhado, pode ser transformado em ação. Então essa ideia, né, ela precisa ter mecanismos que tornem ela realidade. Elaborar um projeto é uma abordagem para explorar, então, a criatividade humana. Para que a gente tenha condições de elaborar um projeto, a gente precisa ser criativo, né? E transformar as ideias em ações. Nós precisamos, então, transformar essas ideias criativas em ações. Para quê? Primeiro, para executar essa ideia, né? Nós tivemos essa ideia. Como é que nós vamos fazer para transformar essa ação? Nós precisamos executar essa ideia. Essa ideia, ela busca ou resolver um problema, então eu vou identificar um problema em determinado lugar. Eu estou com um problema no meu carro, identifiquei o problema, né? Vou resolver esse problema, vou transformar essa ideia de executar esse conceito em ação, né? Ou implementar alguma melhoria. A empresa está com alguma dificuldade na hora do descarte dos resíduos sólidos. Então nós vamos criar um projeto de reciclagem para que essa empresa tenha uma melhoria no seu descarte de resíduos sólidos. Nós estamos otimizando um serviço que é prestado, nós estamos otimizando uma parte da empresa. Nós estamos, então, tendo uma ideia de como melhorar e executando essa ideia. Para executar essa ideia, implementando melhorias, é preciso, então, criar um plano coordenado com objetivos e prazos. Todo projeto, então, precisa ter um plano de ação. Essas ações são coordenadas. Nós temos um objetivo, uma meta, onde nós queremos chegar. Como nós vamos fazer isso? Essas etapas precisam ser claras e objetivas e definidas, né? Etapas para que nós conseguimos chegar ao objetivo final. E prazos. Quando eu vou conseguir entregar esse projeto? Nós vamos fazer um projeto para melhorar o descarte de resíduos sólidos da empresa. Quando nós vamos conseguir entregar isso? O prazo para entregar esse projeto é 6 meses, 3 meses, 2 anos. Né? Eu vou executar uma pesquisa. Ao final de 2 anos, eu preciso entregar o resultado dessa pesquisa. Certo? Isso tem a ver com os recursos que a gente tem, mas acima de tudo com os nossos objetivos e com as metas. A ideia do projeto, então, é que ela é uma ideia criativa, né, que será transformada em ação, mas ela precisa de máximo coordenado, com objetivos, metas e prazos. Tranquilo? Vamos lá. Qual que é o problema de não identificar bem a sua ideia? Esse aí, por exemplo. Alguém diz, eu tenho um projeto verão, ficar sequinho em 2017. Veja a imagem. Essa pessoa pode até ficar sequinho, mas não vai ser com a ideia do verão, correto? A ideia de ficar sequinho para o verão é ficar magro, é ficar com um corpo esbelto, não com um corpo seco, né? Então, apresentar bem a ideia na hora de formular o projeto é extremamente importante. Se nós não conseguimos, se não for possível apresentar bem essa ideia, se essa ideia não for uma ideia clara e objetiva, nós corremos o risco de ter um projeto que não vai ser efetivo, né? Essa pessoa ela pode continuar com o problema do verão 2017 não ficar sequinho, correto? Então, a parte mais importante, que é o que eu quero que vocês assimilem nessa primeira aula, o projeto, ele é, acima de tudo, uma ideia. E eu preciso que essa ideia, ela seja clara e coesa. A partir do momento que eu tenho essa ideia bem definida, de forma clara e coesa, eu consigo adequar essa ideia a qualquer formato. Então, eu tenho uma ideia bem definida, eu consigo aplicar ela para um projeto de pesquisa, para um projeto de intervenção, para um projeto de reciclagem, né? O formato dela, o formato da proposta, ela muda. Desde que a ideia seja clara e coesa, é mais fácil de adequar. Então, o exercício principal para começar um projeto é exercitar a nossa criatividade, né? E definir de forma clara e concisa as nossas ideias para melhorar e intervir em alguma coisa. Tranquilo? Beleza. Esse quadro 1, ele apresenta alguns tipos de projeto, né? Especificamente sobre projetos educacionais, né? Mas a gente pode intervir nesses projetos em outros quadros, em outras questões. Então nós temos aí um projeto de intervenção,
que é desenvolvido no âmbito de um sistema educacional que visa intervir na dinâmica de operação de algum sistema, tá certo? Então, se eu tenho um projeto de intervenção, seja ele educacional, social, metodológico, esse meu projeto ele vai modificar algo. Eu vou intervir na organização de algo, né? Na operacionalização de algo. Essa é a proposta de um projeto de intervenção. Normalmente ele vem trazer algum reparo ou alguma melhoria. Nós temos também os projetos de pesquisa. Qual é o objetivo de um projeto de pesquisa? Toda pesquisa ela tem dois objetivos muito claros, né? Ou ela visa compreender alguma coisa, ou ela visa explicar algo, tá certo? Então, um projeto de pesquisa ele vai ter o objetivo ou de compreender o seu objeto ou de explicar o seu objeto, né? Através dos processos de pesquisa metodológica. E nós vamos verificar se algo é verdadeiro ou não, nós vamos criar determinadas teorias e teses sobre determinado tipo de problema e propor soluções através da pesquisa, certo? Nós temos um projeto de desenvolvimento, que são projetos relacionados ao melhoramento de algum produto ou algum serviço que é desenvolvido pela empresa. Então a empresa ela desenvolve algum tipo de serviço. E nós precisamos melhorar o alcance dessa empresa, nós precisamos melhorar o projeto, o produto que é vendido. Então nós criamos um projeto de desenvolvimento, né, vai operacionalizar melhor esse produto para que a gente consiga alcançar um mercado diferente. Esse projeto de desenvolvimento está ligado à lógica do mercado, fundamentalmente. Um projeto de ensino, né, um projeto bem comum, inclusive no curso de reciclagem. Se vocês entrarem na página do IFMG, vocês podem retirar lá o PPC do curso de reciclagem. O que é esse PPC? É a proposta para o curso de reciclagem e como ele está moldado, tá certo? Como ele está organizado. Então, esse projeto de ensino, né, esses projetos de ensino são comuns, porque eles existem e a gente precisa respeitá-los, mas eles são construídos antes que o curso comece, né? Então é um projeto futuro, mas é o que cria a normativa de como o curso vai funcionar, quantos módulos vai ter, quantas horas para cada módulo, está tudo previsto ali, tá certo? E nós temos um projeto de trabalho, um projeto de aprendizagem, que são normalmente projetos orientados, né? Projeto de trabalho, então você tem um aluno, ele é orientado, tem um orientador e ele desenvolve a sua forma de trabalho ali. Né, o seu projeto de trabalho, acompanhado e assistido pelo seu orientador, mas que precisa ser aprovado. Né? Esses são os tipos mais comuns que a gente encontra de projetos dentro da academia. Né? Tem também os nossos projetos de captação de recursos, que normalmente funcionam com empresas de fomento, agências de fomento, que lançam um determinado edital. Então nós temos uma empresa, uma agência de fomento que trabalha para um combate ao analfabetismo. Né? Então, abre lá um edital para entidades que trabalham com educação de idosos. E aí você tem uma ideia inovadora sobre como desenvolver um trabalho de educação, né, ou um trabalho com idosos, e aí você submete essa ideia desse projeto, capta o recurso e desenvolve o seu projeto, prestando então as contas à agência de fomento. Certo? Nós temos esses vários tipos de projetos, né? Que estão aí, que precisam de gente para trabalhar com ele, nós vamos estar prontos para estar acessando esse projeto. Okay. Bom, qual que é então a grande chave da elaboração do projeto? Né? O essencial na proposta de um projeto é a clareza na apresentação dessa ideia-chave. Certo? Se eu tenho um projeto, se eu tenho uma proposta, eu preciso apresentar de forma clara o que eu quero fazer, o que essa ideia-chave quer fazer. Né? Qual é a minha ideia? Então, para a definição do projeto, né, é primeiro o que eu quero fazer, o que queremos fazer. Como? Então, eu quero intervir em determinada coisa, eu quero criar um projeto para determinada coisa. Então, tá aí, bem claro, coeso, então vamos estar. A minha ideia está fechada? Um segundo passo. Como vamos agir? Como é que eu vou fazer para que essa ideia se transforme em algo, em ação? Como é que eu vou transformar essa ideia em ação? Esse é o meu plano de trabalho, certo? É o segundo ponto. A partir do momento que eu tenho a ideia clara do que eu quero fazer, como eu vou fazer, eu preciso criar um plano de ação. Como vamos fazer? Terceiro ponto, o andamento do projeto. Como vou verificar se os meus objetivos estão sendo alcançados? Né? Eu preciso pensar isso antes de começar a desenvolver o projeto. Enquanto o projeto estiver acontecendo, não vai dar certo eu não ter um mecanismo de controle e verificação se está dando certo ou não. Eu não posso esperar chegar no final para falar, opa, não deu certo. Então,
essas etapas elas precisam ser pensadas aqui no nosso plano de trabalho. Então, essas são as perguntas chaves na hora de construir um projeto. Por quê? O que eu quero fazer? Para que o que eu quero fazer? Como eu vou fazer? Por quê? Por que é importante que esse projeto seja executado? Quais os benefícios, quais as melhorias que esse projeto vai trazer? Para quem? Quem vai receber as melhorias desse projeto? Quem será assistido por esse projeto? Onde? Qual é o meu público-alvo na elaboração desse projeto? Qual será o espaço onde esse projeto vai intervir? Qual será o espaço afetado por esse projeto? Quando? Em quanto tempo? Quando esse projeto vai começar a ser efetivo? Em quanto tempo eu consigo entregar? Em quanto tempo eu consigo executar esse projeto? Quantas pessoas eu vou atingir com esse projeto? Quantas pessoas serão beneficiadas? Quantos profissionais eu vou precisar para executar esse projeto? Quanto de recurso eu tenho? E quais tipos de melhoria nós vamos trazer? Quais tipos de melhoria estão sendo executados aqui com esse projeto? Ok? Então, seguindo esses passos, esse ciclo aqui, com esses 8 passos, essas 8 perguntinhas na hora de elaborar um projeto, a construção da ideia, de forma clara, ela fica mais simples. O que, como, por quê, para quem, onde, quando, quantos e quais. Certo? Então, na hora de construir o nosso projeto, é sempre bom pegar esse organograma e deixar perto. Se eu consigo responder todas essas perguntas, a minha ideia, então, ela está clara. Eu já posso começar a fundamentar o meu trabalho. Bom, então o mais importante, a criatividade. Elaborar um projeto implica sonhar algo, idealizar, arriscar. Se um projeto ele tiver uma ideia pobre, se for uma ideia pobre, ele fica com as possibilidades resumidas, restritas. Nosso projeto, então, quando a gente vai criar uma ideia, ele precisa ser um projeto arrojado, um projeto que ele traga algo inovador, preciso que seja criativo e que eu dê conta das surpresas que os projetos trazem. Todo projeto ele traz uma surpresa, E é importante então que eu consiga antever isso, romper fronteiras, ousar, imaginar, E a liberdade de expressão é uma coisa importante na hora de criar projeto. É importante não que você tenha criatividade. Olha, eu tenho um tema para esse projeto, eu tenho um tema para determinada ação, mas eu não tenho a ideia de como esse tema vai ser executado. E é aí que entra o diferencial do elaborador de projeto, a criatividade. A pessoa que elabora o projeto é uma pessoa fundamentalmente criativa. E, acima de tudo, comprometimento. Os projetos vencedores são feitos por pessoas livres, mas que são comprometidas com a missão coletiva. Na hora de elaborar o meu projeto, eu preciso então entender o que esse projeto tem a ver comigo, qual é o meu comprometimento com esse projeto, até quando eu estou envolvido com esse projeto e por que eu estou fazendo. A proposta do projeto, então, ela tem que ter a ver com o seu executor, com o seu criador. Se essa ideia é minha, eu preciso estar comprometido com essa ideia, eu preciso ter uma missão para esse projeto. E assim será ao longo da nossa disciplina. Nós vamos criar alguns projetos. Eu gostaria que vocês criassem projetos, ideias que vocês estivessem de fato acreditando nelas. Que não seja apenas um exercício de cumprir uma obrigação durante a disciplina, mas que você tenha o exercício de ideias que podem ser inovadoras, que podem ser arrojadas, que podem resolver problemas, e que você acredite que de fato isso pode acontecer, certo? Porque esse projeto pode ser implementado. Caso contrário, não faz muito sentido a gente criar projeto, elaborar projeto. É necessário, então, ter um comprometimento com os nossos projetos, com os nossos objetivos. Essa figura aqui, para a gente encerrar, é o Daruma. Daruma é o nome de um talismã japonês que ele vem sem os olhos fitados. Funciona assim, você faz um pedido ou começa um projeto e pinta apenas um olho desse boneco. Quando o seu pedido for realizado ou quando você terminar o seu projeto, quando você atingir o seu objetivo, você pinta o outro olho dele. Isso acontece com uma representação de um monge que queria passar 5 anos meditando. E aí ele identificou um problema. O principal problema durante a sua meditação seria o sono. Então conta a lenda que ele arrancou as 2 pálpebras para ficar sempre com os olhos abertos e conseguir ficar na meditação.
5 anos após, encontraram esse monge ainda em estado de meditação, com os braços e pernas apropriados. Por isso esse bonequinho aqui é só essa cabecinha, sem braços e sem pernas. Esse é um elemento da cultura japonesa que tem sido utilizado no processo de educação de crianças também, ensinando a elas perseverança, né, e o objetivo de acreditar nos seus projetos, nos seus objetivos. Então, quando você começa um projeto, quando você começa um desafio, você vai lá e pinta o olhozinho dele aqui, né? E você só pinta o outro olho para quando você conclui, de forma que você deixe esse boneco no local visível, para que você lembre que você tem algo a fazer, que seu objetivo ainda não foi cumprido, né? A partir do momento que você cumpre o seu objetivo, você pinta o outro olho dele, né? E leva lá para o templo, para outro lugar, guarda como um troféu. Mas é importante deixar algo que nos faz caminhar, né? É lembrar que você tem algo a fazer. Essa imagem aqui, então, que eu queria deixar para vocês, para que vocês pensassem um pouco nisso. Quando a gente começa um projeto, a gente tem um objetivo e a gente não pode desistir desse objetivo nas primeiras dificuldades. Os projetos, eles terão dificuldades, eles terão surpresas, né? Acontecerão coisas que nós vamos ter que voltar lá atrás para fazer, nós vamos ter que corrigir alguns erros, né? Mas é importante que a gente tenha foco no nosso objetivo para conseguir completar as nossas figurinhas, para a gente não deixar as coisas incompletas, inacabadas, o projeto caolho, então é um projeto problemático, tá certo? Então, pessoal, quero deixar para vocês então essa reflexão e agradecer a vocês por essa primeira aula, desejar a vocês bons estudos nesse módulo e torcer para que a gente consiga desenvolver bons projetos nesse trabalho, tá certo? Que os nossos projetos eles não sejam projetos caolho, né? Que eles não sejam projetos que fiquem inacabados, mas que sejam projetos que sejam começados, executados e terminados da melhor forma possível, certo? Muito obrigado e um abraço a todos.